A palavra podcast surgiu da junção de iPod, Personal On Demand e Broadcast, tudo graças à RSS, uma plataforma inventada em 2000 destinada àqueles que quisessem criar um blog em formato áudio. Podcast foi eleita a palavra de 2005 e a 19 de março desse ano, no Dia do Pai, nasceu o pai dos podcasts portugueses. Nesse dia, Duarte Velez Grilo lançou o primeiro episódio do Blitzkrieg Bop. O próprio Duarte conta que o fascínio por estes conteúdos foi um acidente. Estava à procura de iPods na internet e descobriu a palavra podcast. E ao saber que não tinham chegado a Portugal, decidiu dar a conhecer aos portugueses aquilo que viria a ter o seu boom 15 anos depois, em pleno confinamento. Hoje já são vários os podcasts que existem e os portugueses que fazem fama com eles, como é o caso do Pedro Teixeira da Mota, Rui Unas, Buma na Fofinha e o Xanax, com quem decidi encontrar-me para falar sobre esta nova forma de produzir conteúdos. João Manel e Manel João. Os vossos pais decidiram isto num podcast? Os vossos nomes? Não, foi mesmo à nascença. Decidiram... é uma brincadeira que nós já temos, que é o nosso pai também é João Manel e tem um irmão gêmeo chamado Manuel João. E o podcast chama-se Xanax, que também, ao contrário, é Xanax. É porque nós chegámos a ter problemas, porque pronto, estamos a apropriar-nos de um nome de uma marca que já existe e recebemos e-mails do Xanax mesmo, da empresa do Xanax. Nós decidimos virar o nome ao contrário. E tu, quando recebeste esses e-mails, estavas sóbrio ou sob o efeito de Não sei se posso... Benuron? Estava um bocado de Benuron. Okay. Uma grama. Okay. Eu acho curioso que o vosso registro é engraçado porque vocês em todos os episódios falam rigorosamente do mesmo tema, que é nada. A minha pergunta é, vocês fazem isto de propósito? Ou são só dois amigos, dois irmãos que querem fazer um podcast a falar à balda? O conceito de Xanax é mesmo para as pessoas ouvirem e estarem a adormecer enquanto nos ouvem. Yeah. Até porque não temos grande coisa a acrescentar às pessoas. Yeah. Tipo, é uma coisa subconsciente? Ou mesmo tipo, não, nós queremos ser diferentes? Não pensamos nisso. Não. Ocorre ao nível do subconsciente. Ok, é muito natural? É muito natural. Ok, então, por exemplo, que podcast é que, se é que ouvem em Portugal, é que vocês gostam de ouvir? Ar livre. Ar livre. Curioso, que é exatamente, completamente espontâneo. Sim. Ok, exatamente. O que é que vos chama num podcast? Eu gosto de uma boa voz. Uma boa voz, sim. Okay. Não é preciso ser aquela voz de locutor de rádio, não, mas uma boa voz. Um podcast estrangeiro que me possas recomendar com uma boa voz? Ui, eu não estou muito a par do Não mundo. sabes falar inglês? Não sabes falar inglês? Não. Fogo, que pena. Ok. Também sou um small creator ainda. És um small creator e de repente aprendeste a falar inglês. Sim. Eu acho fascinante. Sim. Eu quando vejo podcasts, porque eu vejo podcasts em vídeo também. Ok. Não estraga um bocado, não gosto de associar a voz às expressões faciais, gosto de estar só a ouvir a voz e estar nesse desconhecido. E eu prefiro imaginar só através da voz, como ler um livro, por exemplo. Nós por acaso não fazemos a componente de vídeo no nosso podcast porque tínhamos que mudar de roupa várias vezes. Para não ter que estar a repetir sempre a mesma roupa. Se fosse em vídeo, tínhamos que estar sempre a mudar de roupa. Vocês fazem vestidos? Sim. Ok. E onde é que filmam, onde é que gravam o podcast? No carro? É sempre no carro. No carro? Desde o primeiro episódio, sempre no carro. Como é que foi tipo o primeiro episódio? Como é que foi tipo? Chegam ao carro, um bocado estranho, não? Sim. Sim, é carro, é computador no tablier, acaba por ser um bocado... Mas já nos habituamos. Somos habituadíssimos. Mas a logística, eu suponho que tenha a ver com o isolamento do som, certo? Pois, isso, pecamos um bocado aí, porque passam caminhões de lixo, passam coisas e ouve-se. Vocês fazem questão de gravar na ETAG? Pois, sabem que há sítios em que não há caminhões de lixo. Mais calmos, sim. Pois. Mas ele gosta muito de estar ao pé de lixeiras, então... Sendo um small creator, queres ser um big creator? Não, porque depois, um big creator tem que mudar de roupa várias vezes, não dá para usar a mesma roupa 2 dias seguidos, câmaras sempre a aparecer. Mas, por exemplo, agora uma rádio aparecia-vos à frente e dizia eu quero levar o conceito do Xanax para uma rádio com um grande alcance
no panorama radiofónico português. E era uma oferta que, digamos, do ponto de vista financeiro, muito vantajosa. Eu chamava-lhes inconscientes. Se fizessem essa oferta. Eu tenho mais uma questão que é, e atenção que pensem mesmo a sério nisto, sem ironias. Vocês agora podiam convidar uma figura que consensualmente, entre os dois, podia ir para o Xanax. Só há uma restrição, que é, não pode ser uma figura óbvia de idolatração, que é o Raminhos. Quem seria e onde é que o entrevistariam? Não pode ser o Raminhos. Não pode ser o Raminhos, como é óbvio. Raminhos é óbvio. Quem e onde? Quem e onde? Carlos Cruz. E onde é que seria? No autocarro. Ok. Só mesmo para acabar em jeito epílogo, tem alguma dica em termos de logística para quem quer começar um podcast? Sim, eu acho que uma pessoa que queira começar um podcast tem que ser uma pessoa que tenha algo para dizer ao mundo, sabes, João? Ok. Tem que ser uma pessoa com o ego muito inflamado. Inflamado? Inflamado, pois. Ok. E os vossos Somos egos? chamas, um é que somos chamas. Chamas. Então os vossos egos estão quentinhos. Sim. Mas eu acho que para criar um podcast a pessoa tem de estar farta de si própria. É a condição para se criar um podcast. Porque quer mandar cá para fora. E vocês estão fartos um do outro. Por isso é que fazem juntos. Claro. E não querem fazer sozinhos podcast? Sentem que juntos são mais fortes? Sim, há uma dinâmica mais gira. É. Ok. Pronto, acho que foi uma ótima... Isto não foi uma entrevista, foi uma conversa. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, também encontrei muitos conteúdos ligados à rádio. E fiquei sem saber se este formato tinha ou não algo a ver com as emissoras nacionais. Mas só depois é que percebi que as rádios começaram a utilizar os podcasts, sendo esses os mais conhecidos pelo público. Mesmo assim, hoje em dia os podcasts podem ser independentes e qualquer pessoa pode ter um, ou mais, se assim o desejar, claro. Um dos primeiros podcasts foi criado em 2005 com a ligação à rádio e chamava-se Sons da Escrita, do José António Moreira. Apesar disso, só em 2020 é que este tipo de conteúdos voltou a ganhar força e, por sua vez, foi motivo de atenção da rádio. Mas porquê? Eu fui aos estúdios da rádio falar com a Laura Ferreira da Cidade FM para ver se ela me tirava todas as dúvidas. Mas, bom dia, Laura. Bom dia. Muito obrigado por concederes este tempo para esta conversa. Obrigada eu por terem vindo aqui à Cidade FM. Okay. Acordaste a que horas hoje? Hoje acordei às 6h10 porque me atrasei. Porque normalmente... Atrasaste? Porque me atrasei. Normalmente é às 5h45. Meu Deus, porquê? Isso pergunto eu. Porquê é que fazemos programas tão cedo? Porque há muita gente que sai de casa a essas horas também. Aliás, eu quando venho para a rádio, antes das 7, já vejo imensas pessoas na rua e é engraçado que às vezes vou olhar a perceber se as pessoas vão ouvir rádio ou não e dá para perceber que vão ouvir rádio. Portanto, alguém tem de estar deste lado para essa malta que acorda tão cedo para ir trabalhar ou para ir para as aulas. Porque eu acho, por exemplo, acho que a nova geração está mais virada para o podcast. Ah, sim. Mas no carro, não sei. Não? Tenho dúvidas. No carro é mais fácil tu chegares, ligares a rádio e deixares que alguém faça a escolha por ti do que estares a ter que ligar os teus dados móveis, a escolher o podcast, a ligares o teu telemóvel ao rádio. Isso dá um bocadinho mais de trabalho. A não ser que seja uma pessoa que realmente já vá com essa intenção, não é? E acho que hoje em dia as pessoas, tudo o que der menos trabalho é que é mais, é que é mais fácil de executar. Mas não haveria podcast sem rádio, não é? O podcast é um filho da rádio, não é? Assim, eu não consigo imaginar isso, não é? Porque a rádio já é uma coisa tão antiga, porque não dá para imaginar haver podcast sem haver rádio. Eu acho que o podcast é uma mais-valia para a rádio, é uma forma de tu continuares aquilo que fazes ao NER, porque a rádio, como a televisão, tem este problema, entre aspas, que é tu tens pouco tempo. Certo. O tempo é tudo muito contado, é tudo muito específico, não é? O podcast é ilimitado, tu podes falar durante o tempo que tu quiseres. Num podcast sou capaz de ir a 1995 para voltar para a história. O que é que ouves, por exemplo, um podcast que ouças regularmente em casa?
Olha, eu gosto muito do Ask TM, do Pedro Teixeira da Mota. Sério? Yeah. Ok. Gosto muito de ouvir. Fixe. E lá está, ele divaga, não é? Vai ali a várias coisas, mas adoro. Identifico-me imenso com coisas que ele diz. Gosto de ouvir um podcast que é um filho da rádio, porque é o extremamente desagradável da Joana Marques. O Artur Simões, que trabalha aqui na Cidade FM, também tem um podcast incrível. Engraçado, todos pela comédia. Sim. Tu achas que isso se deveu agora mais recentemente, numa altura de pandemia? Sim, as pessoas estavam mais por casa. Na nossa área, em comunicação, os comunicadores viram-se muito limitados, não é? Porque nós antes tínhamos muito mais possibilidades de trabalho e de fazer outras coisas em exteriores, festivais, reportagens, etc. E de repente, quem tem várias coisas, quem tem vários hobbies ou várias coisas que faz na comunicação, vê-se assim por casa, e um podcast é relativamente fácil de fazeres em casa, não é? Porque tens de ter um microfone e consegues pôr aquilo no ar facilmente com pouco material, poucos recursos. Sim. E acho que esse foi um dos motivos. O outro motivo foi a nossa necessidade de entretenimento. Mas assim, quando isto acalmar do Covid, achas que se vai manter este padrão de consumir podcasts? Sim. Acho que quem descobre os podcasts depois mantém-se fiel. E tu não sentes que os podcasts andam a apostar cada vez mais na componente audiovisual? Porque Também. se calhar, e queria saber a tua opinião nisto, o áudio já não é suficiente para satisfazer o público? Eu acho que é mais fácil ter só o áudio, por isso é que eu acho que alguns podcasts optam só pelo áudio, porque quando as pessoas têm outras profissões e acabam por ter ali um tempinho para gravar o podcast, é mais simples. Agora, acho que é muito mais completo se tiver a componente visual, mas acho que também é para um público mais específico. Agora, é evidente que numa era completamente visual que estamos a viver, um podcast que tenha os dois formatos se torna mais interessante, não é? Sim. Nós próprios na rádio tivemos que também fazer algumas coisas visuais para não deixar morrer o formato. E tínhamos aqui grandes dinossauros da rádio que tiveram que se adaptar e de repente viram os programas a passar para formato vídeo, tiveram de se ajustar a isso. No nosso caso, na minha geração de rádio, já vínhamos todos um bocadinho habituados a esta exposição, mas ainda chegam aqui pessoas, sobretudo às vezes alunos que vêm fazer workshops e não sei o quê, que não gostam mesmo da parte da imagem, que só gostam mesmo da parte... Que remédio! É a vida, é o que é. É, na comunicação, então, nem toda a gente tem que ser o primeiro a chegar-se à frente quando há conteúdos de vídeo para fazer. Okay. Mas têm de estar preparados para que isso aconteça. Faz parte. Então, só em jeito de... Mais uma vez, obrigado por esta conversa. Sim. Só em jeito de acabar esta conversa, bora imaginar tu fazes um podcast completamente diferente do teu público-alvo. Ok. Em que de repente atiravam-te para um podcast sobre a apanha do morango. Ok. Completamente diferente. Um bocadinho, não é? Sim. Algo completamente diferente, como diziam os Motipated. Sim. De repente, a tua primeira convidada era um grande ícone da apanha do morango em Portugal. Ok. Patrícia Mamona. Como é que deve ter jeito para apanhar morango, sim. É pá, claro que não, estás a ver? Claro que não, daí é que está a piada. Qual era a primeira pergunta que lhe fazias? Como é que tu começavas a conversa? Não era uma entrevista, era uma conversa. Ok, era uma conversa. Qual foi o maior morango que já apanhaste? Terminadas as entrevistas, senti-me confiante para eu próprio criar o meu podcast. Corri para casa e comecei a planear o episódio que acabaram de ouvir. Voltamos para a semana para falar da Batalha dos Atoleiros. A primeira ganha ao comando de Nuno Alves para... Estou a gozar. Vamos obviamente à procura do melhor brunch de Lisboa. Adiós! Adiós. Tenho que arranjar uma catchphrase melhor. Pá, pelo menos de entrada, tipo... E como é que é, meus putos? É pá, isso não, ainda pensam por lhes que é gamar dinheiro. Não, isso não tem que ser assim.